essa informação que você está dizendo, Pedro, que ela pode ser manipulada? Pode sim, porque há, infelizmente, interesses por trás de tudo isso. No caso do jornalismo, não. O interesse é um só, de levar a melhor informação para quem precisa. Ponto. Esse é o Contra-Cheque. E está no ar mais um Contra-Cheque. Aqui nós falamos sim sobre comportamento no ambiente de trabalho, né? Sempre agora a gente está trazendo uma série de entrevistas, né? Convidando muitas pessoas para nos contarem um pouquinho como a profissão delas foi afetada nesse momento aí complicado de quarentena, de pandemia em todo o mundo, né? E uma das profissões, né, que obviamente, vamos dizer assim, que está até na linha de frente, é a profissão de jornalista, e por isso a gente convidou aqui o nosso amigo Fernando Matos. O Fernando Matos, ele é da TV Integração, né, que é a primeira afiliada da TV Globo do país, né, uma das maiores lá de Minas Gerais. E aí, primeiro eu gostaria de agradecer, né, sua presença, o tempo aí para conversar, bater esse papo conosco. Tudo bem aí, Fernando? Fala, Pedrão, beleza? Boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com vocês, com o Aldo aí que está conosco aí também. Eu que agradeço o convite pela amizade e principalmente por poder bater esse papo com vocês aí. Muito obrigado. Você falou até de algumas coisas que já são inerentes à profissão, né? O corre-corre, né? Aquela coisa, aquele senso de urgência. Mas, assim, nesse momento, né, que a gente está atravessando uma situação tão complicada no país, o que você mais sentiu, né, assim, de mudança na sua rotina, no seu dia a dia? Porque eu entendo que você está indo para o estúdio, né? Você edita e apresenta o MG1, não é isso? É isso, isso. Na verdade, muito mais do que apresentar e editar, eu também participo do fechamento do jornal, né? O desenvolver desse jornal, as pautas, a gente acaba conversando, sugerindo, e também ajudo a colocar no ar todo dia de manhã o nosso Bom Dia, aqui que é o Integração Notícia. Terminou esse jornal, eu acabo indo para a edição do MG1, onde a gente vai começar a desenvolver ele, né, e para apresentar. O que, de fato, assim, de bate-pronto que eu posso te dizer, que mudou radicalmente foi o dia a dia do trabalho. Se eu trabalhava 25, 26 dias por mês, no primeiro momento a gente está trabalhando metade disso, né? Ou seja, por conta da pandemia e do coronavírus, optou-se por fazer um revezamento. Queria fazer uma pergunta em relação à seguinte questão. Minas Gerais parece que é um dos estados que tem o menor número de causas, né? De casos de Covid. Casos. E você que tá sempre aí por dentro de toda essa questão, qual que é a sua opinião pelo sucesso de Minas, Fernandão? Eu posso te dizer muito sinceramente, Minas tem feito um trabalho, digamos, eficiente de controle nas cidades, com barreiras sanitárias, restrições, né? Mas, assim, sejamos justos. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu digo o seguinte, por que Minas talvez não se equipara com outros estados? Por exemplo, vou dar um exemplo, né, prático, como São Paulo. São Paulo, na minha opinião, é o portal do país, né? É a porta do Brasil. É basicamente onde a economia das grandes empresas se concentra, é onde as pessoas chegam, né, dos países, principalmente como China, Itália, Estados Unidos, onde a doença realmente se alastrou rapidamente. Então, haja vista que São Paulo teve essa explosão de casos, não só Minas, mas outros estados, o que fizeram? Tiveram esse exemplo negativo para se mover depois. Geralmente quem chega primeiro, né, bebe água limpa, diz o ditado. Mas nesse caso, provou o dissabor primeiro, que era o vírus. Então quem está depois olhando a situação pode se precaver melhor. Foi o que aconteceu com Minas e com outros estados. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? É claro que faz parte da função do jornalismo, principalmente do bom jornalismo, né? Apurar, né? A gente conseguir fazer uma apuração justa, mas a gente sabe que muitas vezes
alguns números divulgados por fontes oficiais, por governo, e aqui eu não estou falando de governo A, B, C, estou falando de fontes oficiais e que deveriam ser confiáveis, né? Muitas vezes não são. E muitas vezes os jornalistas ou os veículos de comunicação são alvo de críticas, né? Acusados de serem parciais, né? De não agirem como uma imprensa imparcial como deveria ser. Como que você tem lidado? Eu queria saber se isso chegou em você já, alguma crítica nesse sentido, né? E como você lida com isso e tem lidado com isso nesse momento desse? Na verdade, assim, o que a gente tem que esclarecer muito bem é que a gente nasce, digo, quando profissão de jornalista, né? A gente é formado para levar informação às pessoas sem parcialidade, ou seja, a gente tem que ser o quanto melhor e maior ser imparcial na questão, é melhor. Para deixar quem nos acompanha ouvir e decidir. Perfeito. Apenas ser informado. Esse é o nosso papel. Eu te falo o seguinte, qual que é o nosso papel? É apurar em todas as esferas possíveis aquela informação, aquele dado. Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje 3 fontes oficiais, por exemplo, que contabilizam o coronavírus. O Ministério da Saúde, que é governo federal, as secretarias estaduais de saúde, que são ligadas ao governo de cada estado, e também as secretarias municipais de saúde, essas responsáveis pelos municípios. Então, cada uma, para você ter uma ideia, cada uma tem um dado. Os dados não batem. Mas uma coisa eu posso te dizer, é impossível você passar 1000 casos, por exemplo, né, 1000 casos apurados e dizer que existem 100 casos apenas, que 900 são exagerados. Não. O que há, sim, uma diferença pequena de dados. O que há, sim, há uma diferença de interpretação dos dados. O que há, sim, uma diferença de opinião daquilo que é divulgado. Mas a notícia é a notícia. Certo? É a notícia. Ela tem várias formas de ser divulgada. Cada um divulga daquela maneira que acha melhor. Uma coisa que eu tenho que dizer para você que nos acompanha, Aldo, Pedro e quem está nos assistindo aqui, cheque aquela informação. Você não é jornalista, não é a sua função? Não, mas a sua função é como cidadão. Antes de compartilhar uma informação, procure, vou dar um exemplo, pegue aquele link, a informação, palavras-chave, clica no Google para ver se aquela informação é do G1, é do R7, é do UOL, é do Estado, é da Folha, é do jornal da sua cidade, de acordo com o que você recebeu. Porque muitas vezes, essa informação que você está dizendo, Pedro, que ela pode ser manipulada, pode sim, porque há, infelizmente, interesses por trás de tudo isso. No caso do jornalismo, não. O interesse é um só, de levar a melhor informação para quem precisa. Ponto. Porque nesse momento tão difícil, o nosso trabalho é fundamental. A gente se desdobra para levar a informação mais correta, porque a gente entende que uma população bem e melhor informada, ela consegue se sobressair perante crises, situações difíceis, e muito mais do que isso, né, de um vírus tão grave como esse, que é o coronavírus, entendeu? Perfeito. Então, é basicamente isso. A gente trabalha para levar essa informação. Divergência de informação, jeitos de se dar essa notícia, sempre vão existir. Perfeito. Cada um dá o jeito, a notícia de uma maneira, mas que ela realmente, na maioria das vezes, existe, ela existe. O que eu digo é, cuidado com as fake news. Elas realmente podem causar um sério dano à população do país no momento que ela não precisa ter esse problema. Perfeito. E com esse comentário que eu mais do que assino embaixo, né, queria agradecer, Fernando, mais uma vez aí pelo seu tempo. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Parabéns pelo canal Contra-Cheque, levando informação, descontração e entretenimento para todos aí. Aldo, Pedrão e a todo mundo que está aí acompanhando a gente aí, tá bom? Valeu pela presença e pela participação aí. Muito bacana. Uma honra estar aqui com vocês.
Obrigado. Excelente noite, excelente momento para todos nós. Vamos sair dessa, com certeza, unidos. Venceremos, sairemos firmes e fortes. Saúde e sucesso. É isso aí. Obrigado. Valeu. Tamo juntos. Tchau, tchau.